Queridos irmãos, nós estamos começando hoje, primeiro domingo de setembro, a uma série de mensagens chamada a Esperança, em alusão ao Setembro Amarelo. Sabemos que é um mês onde há um cuidado, há uma prevenção quando se trata de suicídio. Muitas famílias aqui já foram fragmentadas com esse espírito de suicídio. Talvez você conheça alguém, talvez a sua família já foi acometida deste mal. E é um mês onde se faz campanhas em relação ao suicídio, contra o suicídio. E este mês nós estaremos trazendo essa série de mensagens temáticas, trazendo o Evangelho que pode transformar, que pode trazer uma esperança àquele que é tomado por este grande mal, que é muitas vezes a depressão, que tem alcançado muitas famílias, muitas vidas. Mas nós sabemos que existe um Deus que conhece o nosso coração, conhece as nossas vidas, um Deus que está atento ao clamor da nossa alma. Então, este mês nós estaremos trazendo esta série de mensagens chamada Esperança, porque há esperança para nós, amém? Esperança não é um lugar, não é uma geografia, esperança não é um tema, esperança é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é o remédio que cura toda dor, Ele é o remédio que cura todos os males da nossa alma, é Jesus Cristo. Se há uma esperança proclamada, se há uma esperança trazida, se há uma esperança anunciada, essa esperança é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, mesmo sentado, fecha os teus olhos e peça ao Espírito Santo de Deus para falar ao seu coração. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez pela tua presença. Obrigado, Pai, por estarmos outra vez reunidos como família. Aqui estão filhos e filhas amadas do Senhor, homens e mulheres que saíram das suas casas, dos seus lares, para vir a este lugar, para ouvir uma mensagem, Pai, uma mensagem perfeita, uma mensagem poderosa, uma mensagem que apenas não melhora as nossas vidas, mas transforma as nossas vidas por inteiro. E é esta mensagem transformadora que eu oro e peço que o Senhor me dê graça para ministrar, porque não é aquilo que eu desejo falar, mas é aquilo que o Senhor tem para falar a cada coração nesta noite. Amado Espírito Santo, que este ambiente seja tomado pela tua doce presença, é o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos nos ancorar nesta noite em um versículo da palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, no versículo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia, Isaías 26, versículo 3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vou ler outra vez. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Queridos, este texto, este versículo é tremendo, porque ele fala de uma paz perfeita. Ele fala que é possível vivermos em um mundo atribulado, é possível viver em um mundo tomado pelo desespero, é possível viver num mundo cheio de tantas ilusões, tantas catástrofes, tantos males imperando. É possível ser tomado por uma paz que é perfeita. É possível. E o profeta está dizendo: Senhor, o Senhor mesmo há de conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Tem outra tradução que diz: a mente firme, porque ele
confia em ti. Duas coisas que este versículo nos traz. Duas coisas. Aqueles que têm a mente firme, aquele que tem um propósito firme e aquele que é confiante em Deus. A palavra de Deus diz que estes serão tomados, estes desfrutarão de uma paz perfeita que ultrapassa todo o entendimento. É aquilo que Paulo diz, que uma paz que excede toda a compreensão humana, todo o entendimento humano, consequentemente, é consequente daqueles que têm a mente firme, daqueles que vivem uma vida com propósito, daqueles que confiam em Deus. Essa paz será dada àqueles que tiverem mantido a sua mente firmada no Senhor, aqueles que colocam a sua mente no Senhor, a sua mente fixada no Senhor. Essa paz será dada àqueles que aprenderam a confiar em Deus, mesmo que há uma tempestade, mesmo que há um dilúvio, mesmo que há terremotos, mesmo que há uma vida circunstancialmente tomada por situações difíceis, mas a Bíblia diz que essa paz perfeita ainda será possível àqueles que confiam no Senhor. E por estar firmes na rocha, é que eles desfrutarão dessa paz perfeita. Aqueles que têm a rocha por alicerce, aqueles que confiam em Deus, aqueles que confiam em Cristo, aqueles que têm o Senhor como alto refúgio. A Bíblia diz, a Bíblia garante que estes desfrutarão de uma paz perfeita. E uma das piores tragédias na vida de um homem é quando a sua paz é roubada. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter um grande patrimônio, mas se a sua paz, a paz interior, for tirada do seu coração, da sua alma, você corre um grande perigo. A pergunta é: o que motiva a sua vida? Aliás, o tema da nossa mensagem é: o que move a sua vida? Porque todos nós somos movidos por alguma coisa. Todos nós somos guiados por alguma coisa. A grande pergunta é: o que tem guiado as nossas vidas? O que tem movido as nossas vidas? O que tem dirigido a sua vida? Muitas pessoas são dirigidas pelo medo, são guiadas, são movidas pelo medo. Outras pessoas são tomadas, guiadas e movidas pelo rancor. Outras são guiadas, tomadas pela angústia, pela culpa, pelo ressentimento, pelo materialismo. Tem pessoas que são tomadas, são motivadas, são movidas pela avareza. O certo é que todo ser humano, ele é movido por uma força maior. É aquela força que te empurra, que molda a tua personalidade, aquela força que define o teu caráter. E se a gente não olhar para dentro de nós e permitir que o Espírito Santo seja esta força, que esta paz prometida encontre os mais profundos dos nossos sentimentos, nós corremos o risco de fracassar, de falhar. Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. E ele trata dessa questão sobre a avareza, que é um grande mal, que é um mal que assola muitos cristãos. Tem gente que a vida dele
o seu trabalho é por causa do dinheiro. Ele dá a sua vida para ganhar mais e mais. Eu estava preparando essa mensagem e dentro disso fala sobre a avareza. Eu vi que o Senhor proíbe que até na sua casa existam líderes avarentos. Ele diz: aquele que é avarento, não coloque como líder na casa, na igreja, no tabernáculo, porque a avareza é um grande mal, e tem muito crente que está afundando em busca de ter mais e mais e mais, e no final a gente percebe que a gente é feliz não por ter mais, não por ser mais importante, e nem por estar mais protegido. A gente percebe que a gente só está protegido se estiver vivendo o propósito de Deus aqui na terra. Certa vez Jesus repudiou um homem que era muito rico, seus campos produziram com abundância, e em dado momento da sua vida, onde ele ele se apropria de uma grande colheita, e ele bate no peito e diz: minha alma, come, alegra-te, regala-te, porque agora tu tens grande abundância. Aquele homem destrói os galpões, os celeiros que ele tinha, e constrói outros maiores, e bate no peito e diz para sua alma: minha alma, come, bebe, alegra-te. E o Senhor diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que entesoura para si mesmo. Aquele que entesoura para si mesmo se torna pobre para com Deus. E Jesus trata sobre isso, e muita gente é movido por ganhar, ganhar e ganhar. Se alguém trabalha só por dinheiro, essa pessoa é mercenário. E não é eu que estou dizendo. Se você olhar no seu dicionário, qualquer dicionário, e buscar a palavra mercenário, você vai descobrir que mercenário é aquele que trabalha apenas pelo dinheiro. Nós temos pastores mercenários, advogados mercenários, médicos mercenários. É aqueles que só focam no dinheiro. E a Bíblia diz que isto é um grande mal. Isso não resolve nada, absolutamente nada, o ter mais, o ser mais importante e o estar mais protegido, porque a única coisa que nos traz essa paz perfeita é estar no centro da vontade de Deus, cumprindo os seus propósitos. Por quê? Porque isso vai dar sentido à sua vida. O que sabemos de nós é tão pouco, querido, é tão limitado, porque nós não conhecemos a nós mesmos. Deus nos conhece por inteiro, Deus nos conhece por completo, e Deus tem algo maior para que você viva nesta vida, algo que vai te dar prazer, que vai te completar, porque a maior tragédia de um ser humano não é a morte. Todos nós iremos morrer, mas o pior de tudo é viver uma vida sem propósito aqui na terra. É quando você não sabe o porquê, a razão e o motivo da sua existência. Porque quando eu vivo o propósito de Deus na minha vida, quando eu descubro o propósito de Deus para a minha vida, isso vai trazer esperança, isso vai trazer paz e esperança. Ter esperança naquilo que eu desejo pode ser frustrante. Ter esperança no propósito material da minha vida pode ser frustrante. Eu estava estudando esse esboço e lembrei de dois homens da Bíblia. Dois homens, já na sua fase idosa.
O primeiro que me veio à mente foi Salomão. Salomão foi filho de Davi, do grande rei Davi. Um homem que teve a inteligência que ninguém teve, a sabedoria que ninguém teve, a riqueza que ninguém teve. O trono de Salomão era de ouro, de marfim, diamantes. Mas no fim da vida, Salomão escreve um livro chamado Eclesiastes. Eu imagino Salomão escrevendo Eclesiastes, sentado na varanda do seu palácio, olhando para o horizonte, e tomado por um sentimento de vazio da sua alma. E ele escreve Eclesiastes dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E na verdade essa palavra vaidade não é soberba, mas é vacuidade, de vazio, de vácuo. É como que Salomão, olhando para o horizonte, olhando no retrovisor da sua vida e dizendo: tudo isso que eu tenho é um vazio, é um tremendo de um vazio. Vaidade, vacuidade, vácuo, tudo sem sentido. Agora eu vejo o apóstolo Paulo preso, já de idade avançada, preso, escrevendo a carta à igreja de Filipos. E naquela carta, uma carta de apenas 4 capítulos, ele fala a palavra alegria 16 vezes. Filipenses é considerada a carta da alegria. Paulo, já no fim da vida, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Qual a diferença de Paulo para Salomão? Salomão foi um homem riquíssimo, um rei riquíssimo, mas todo o seu patrimônio, toda a beleza do ouro, o brilho do ouro, da prata, era nada, porque o vazio havia tomado o seu coração. Salomão se entregou aos prazeres, só mulheres. A Bíblia diz que Salomão tinha 1000. Eu não sei qual a mágica que Salomão fazia, porque a gente tem uma e dá trabalho, né, irmão? Vou virar as costas aqui. Brincadeira. Mas Salomão, ele olha para a sua vida, ele olha no retrovisor da sua história e diz: tudo é um vazio, tudo é um vácuo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele descobriu que a alegria não é um estado, a alegria não é um momento, a alegria é uma pessoa, é Cristo Jesus. Por isso que ele diz, depois que ele conhece a Cristo, ele diz: eu achava que as coisas eram importantes, mas depois que eu fui tomado pela sublimidade do conhecimento de Cristo, eu considero tudo como perca por causa de Cristo. Aquilo que era valoroso, aquilo que era importante, eu considero como esterco, depois que eu conheci a beleza de Cristo. Porque a maior alegria não é aquilo que você tem, não é aquilo que você conquistou, mas é aquilo que você carrega, a presença de Cristo. É isso que traz a paz perfeita. Um filósofo famoso, Arthur Schopenhauer, ele diz que a vida é como um pêndulo, é o desespero de ter, a ânsia de ter, e a frustração, o tédio de possuir. Enquanto nós colocamos a nossa expectativa, os nossos anseios em coisas, nós havemos de frustrar. Enquanto nós colocamos a nossa esperança em uma conta recheada, em um curso, em uma faculdade que terminamos, em uma profissão que alcançamos, em um casamento que temos, nós poderemos nos frustrar. Enquanto nós colocamos a nossa esperança e a nossa alegria em coisas deste mundo, nós corremos o risco de sermos tomados pelo vazio, pelo desespero, pela ânsia de ter,
mas quando alcançamos, se torna num tédio, numa frustração, porque sempre iremos querer mais e mais. Temos um relógio, agora já saiu uma série melhor, já queremos aquele relógio. Temos um carro do ano, já saiu uma nova série, então já colocamos a nossa esperança, a nossa expectativa, o nosso prazer naquilo. É uma busca que não acaba. Somente os propósitos de Deus podem trazer esperança para nós. Quando eu sou dirigido pelos propósitos de Deus, a minha vida, a minha forma de viver se torna mais simples. Você já percebeu que os melhores momentos da sua vida nada teve a ver com dinheiro, mas foi com as coisas simples da vida? Não foi com os melhores pratos que você comeu nos melhores restaurantes, mas foi com aquela refeição simples da sua casa, reunida com a sua família. Não foi naquele hotel magnífico que você ficou, mas foi na simplicidade da sua casa, reunido com a sua família. Os melhores momentos da nossa vida não tem a ver com viagens. Você pode ter viagens maravilhosas, ficar em hotéis 7 estrelas, mas eu digo com toda certeza, os maiores prazeres que você teve foi na simplicidade da sua casa, com a sua família, em volta da mesa, talvez comendo um pão de queijo, um café com pão, mas ali foi prazeroso, ali foi edificante, e dinheiro no mundo não paga esses momentos que temos dentro da nossa casa, no aconchego do nosso lar. O Evangelho é acerca das coisas simples, de uma vida simples, recheada pela paz perfeita que é Cristo Jesus. Paz não é a ausência de guerra, mas é mesmo em meio às guerras, nós descansamos na presença de Deus. Há um rio cuja corrente inunda a cidade de Deus, cujas correntes fluem na presença de Deus. Nossos maiores prazeres foram nas coisas simples da vida. Viver o propósito de Deus traz direção para nós. Olha o que diz o versículo de Isaías 26:3: portanto, irmãos, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Sabe, queridos irmãos, a confiança em Deus fala de receber uma direção. Por isso que viver os propósitos de Deus vão trazer direção para as nossas vidas. Olha o que diz Efésios 5:17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você já compreendeu qual é a vontade de Deus? Porque compreender a vontade de Deus para a nossa vida, querido, é uma questão de sobrevivência. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso me conectar à vontade de Deus para a minha vida. Paulo diz: irmãos, por esta razão, não vos torneis insensatos, loucos. A insensatez é loucura, mas procurem conhecer, compreender, procurem compreender a vontade de Deus para a vida de vocês. Procurem compreender, não é algo que está na superfície, é necessário cavar, procurar, vasculhar, para entender o que Deus quer para você. Porque senão a gente não vai ter direção na nossa vida. E a pior tragédia é alguém perdido na vida sem direção. Em Gênesis capítulo 16, versículos 7 e 8,
A Bíblia fala de o encontro de uma mulher chamada Agar com o anjo do Senhor. Olha o que diz o texto: tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Preste atenção no que diz o texto. O anjo do Senhor faz duas perguntas para Agar: de onde vens e para onde vais? Você observa que o texto só dá uma resposta: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Por quê? Porque quem está perdido não sabe para onde vai. Quem está perdido não sabe qual é o seu futuro. Quem está perdido toma qualquer rumo. O anjo diz: você vem para onde, vai para onde? Ela diz: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Porque quando estamos sem direção, a gente não sabe para onde vai. E um crente, um homem de Deus e uma mulher de Deus, não pode ficar sem a direção do Senhor. Senão ele pode cair no abismo. E quem não tem direção não sabe para onde vai. Ela diz: eu só sei que eu estou fugindo. Eu estou sem direção. Conhecer a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Salmo 37:4. Tem muita gente que gosta desse texto. Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Às vezes a gente olha para esse texto e não entende, não compreende. Então eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que fazer aquilo que Deus gosta. Não é isso que o texto está dizendo. Aliás, essa não é a melhor tradução. A tradução melhor é: deleita-te no Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, que é o quê? Deleitar em Deus. Quantos tem essa tradução aí? Alguém tem? Aqui, nós temos o Filipe. Deleita-te em Deus. O que o salmista está dizendo? Torna Deus a tua maior busca. Torna do Senhor a tua maior procura. Torna do Senhor o teu maior vislumbre. Deleita-te nele, tenha prazer nele, e Ele vai satisfazer aquilo que você busca, que é o quê? Deleitar nele. E esse deleite vai te trazer uma paz perfeita. Por quê? Porque a confiança, a firmeza, a alegria em servir. Porque a pior tragédia, querido, é quando somos dados a nós mesmos. Você não pode correr o risco de fazer as tuas vontades, porque o teu coração é mau, o teu coração é corrupto. Jeremias diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Se o nosso coração é corrupto, então se eu vou fazer as minhas vontades, eu serei corrompido pelas minhas vontades. E o maior problema é quando nós somos entregues a nós mesmos. É quando ansiamos por coisas dessa vida, porque o nosso coração vai desejar as coisas dessa vida. O nosso coração será corrompido pelas coisas dessa vida. E quando o nosso coração está nas coisas desta vida, ficamos frustrados, angustiados, feridos, ansiosos, porque medimos a nossa vida pelo sucesso, pelo êxito, pela performance, e se nada dá certo, a gente entra no buraco escuro da depressão, porque nos frustramos. Mas fulano se deu bem, fulano está indo de vento em popa, e medimos as nossas conquistas pela conquista do outro, medimos o nosso sucesso pelo sucesso do outro. Esse que é o problema. Mas quando focamos em Cristo, quando olhamos para a cruz, quando sabemos que não é acerca do nosso sucesso, mas daquilo que a cruz fez por nós,
valorizamos-nos a nós mesmos. Não podemos ser entregues a nós mesmos. Viver motivado pelos propósitos de Deus vai me ajudar a me preparar para a eternidade. Deixa eu falar algo para você, a nossa vida aqui é passageira. A sua vida aqui é passageira. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Talvez Ele demore ainda 50 anos, 30 anos, 100 anos. Mas talvez Ele pode voltar para nós esta noite. Talvez Ele pode voltar para nós esta semana. Jesus está voltando todos os dias para muita gente, porque muita gente está partindo para a eternidade. E viver o propósito de Deus vai nos ajudar a nos preparar para a eternidade, porque o nosso coração não ficará apegado às coisas desta vida, mas o nosso coração estará olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Jesus. E não há prazer, não há paz perfeita se os nossos olhos não estiverem em Cristo. Não há paz perfeita. Sabe, queridos irmãos, Romanos 14 diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos nós, um dia estaremos face a face com Ele. Queridos, eu estou me preparando para esse encontro. Eu estou me preparando para esse encontro, porque um dia nós estaremos face a face. Olha o que o texto diz, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Um dia nós estaremos face a face. E eu estou me preparando para esse encontro. Que você se prepare também para esse encontro. Porque ou a gente vai ouvir muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, que está preparado desde a eternidade. Ou então ouviremos: não te conheço. Apartai-vos de mim, servo mau, negligente, infiel. De qual lado você vai estar? Qual voz você vai ouvir? Que palavra você deseja ouvir da boca do Senhor? A vida não é isso aqui, querido. Isso aqui é um tempo, é um momento. Tiago diz: vós sois como neblina que aparece pela manhã e quando vem o sol é dissipada. Somos como vapor que cedo aparece, mas quando vem o sol se dissipa. A nossa vida é como uma candeia acesa, a nossa vida é como uma lamparina. Decisões terrenas mudam para sempre o nosso destino. Decisões terrenas mudam destinos eternos. Grave bem isso. A morte é mais universal que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem. Porque a morte é um acontecimento, a vida é uma decisão e escolha. Todos nós morremos, todos nós havemos de morrer, mas nem todos vivem. A morte é um acontecimento, a vida é uma decisão. Cristo não é a escolha de quem precisa, é a decisão de quem conhece. Nós precisamos ser tomados por este Evangelho, porque tudo aquilo que a gente alcança nessa vida, até essa roupa que você está vestido, se você não acabar com ela, ela vai ser doada para outra pessoa. Vem para o bazar, outra pessoa leva. Os troféus que você acumula nessa vida, alguém um dia vai jogar fora, questão de tempo.
porque tudo passa. Jesus, ele é bem enfático quando ele diz: ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem ladrões escavam e roubam. Ajuntai tesouros na eternidade, e não aqui na terra. Dinheiro não traz felicidade, pode trazer alegrias momentâneas, e é necessário. Mas recentemente, alguém me contou, alguém que vivenciou isso, disse: fulano de tal, bilionário, deu um tiro no ouvido. Porque a felicidade não se trata de coisa desta vida, mas trata de uma pessoa. A esperança é acerca de uma pessoa. É quando nós olhamos para a cruz e vemos aquilo que essa pessoa fez por nós. No final da vida vai nos restar duas grandes questões da parte de Deus: o que você fez com o Filho Jesus, e o que você fez com aquilo que Ele lhe deu. O que fizemos da nossa vida? Qual vai ser o motivo da sua existência? Qual será a razão da sua existência? O que vai motivar, o que vai mover a sua vida? A culpa, o rancor, a avareza, os tesouros dessa vida, o medo? O que vai mover você? O que vai nortear a tua vida aqui na terra? É um tempo da gente refletir qual a decisão que tomaremos. Viveremos à margem da cruz, à margem do caminho, ou permitiremos que a mensagem da cruz encontre o nosso coração? E consequentemente essa paz que é perfeita vai guiar as nossas vidas. O que vamos preferir? O que vamos colocar como razão e motivo da nossa existência aqui na terra? Não estou dizendo que o seu trabalho, a sua empresa, a sua profissão não seja importante, não é isso, entenda bem. Estou dizendo é que quando colocamos coisas nesta vida no lugar que não lhe é devido, começamos a ter consequências sérias em nossas vidas. Porque planos materiais, planos empresariais, planos profissionais podem ruir. E quando eu coloco expectativas dessas coisas e me alimento no cotidiano dessas coisas e esqueço o principal, o essencial, o mais importante, é onde eu posso ser fadado ao fracasso, tomado pelo fracasso. E a pergunta é: o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer com o evangelho que está sendo pregado? Essa semana eu recebi uma mensagem de um irmão, ele não mora mais aqui em Palmas. Esse irmão congregou com a gente em torno de 8 anos, 6 a 8 anos. Ele me mandou uma mensagem todo feliz dizendo: pastor, esse irmão já tem mais de 70 anos. Ele disse: pastor, eu quero te agradecer, porque hoje, essa semana ele me mandou a mensagem. Hoje eu terminei de ler a minha Bíblia pela 6ª vez. Hoje eu terminei de ler a Bíblia mais uma vez. Porque você, toda vez que você ia pregar, você nos incitava a ler a Bíblia. E eu já tinha não sei quantos anos de crente, mais de 30 anos de crente, e agora que eu estou lendo pela 6ª vez. Irmãos, aqui está a maior riqueza que um homem, que uma mulher, que um ser humano pode ter na sua vida, que é a palavra de Deus.
O problema, a grande questão não é você ter várias traduções da Bíblia. O problema é que às vezes a gente tem a palavra de Deus e não se alimenta desta palavra. E nos tornamos crentes raquíticos. Somos tomados por influências exteriores. Somos medidos e comparamos a nossa vida e medimos a nossa vida pelo sucesso e pela conquista do outro. E não olhamos para a esperança que está nas linhas desta palavra, que é Cristo Jesus. É necessário que olhemos para dentro de nós. Será que estamos orando? Será que estamos buscando a Deus? Ou vivemos apenas uma vida religiosa? É necessário que participemos de eventos, encontros, mas desprezamos o nosso devocional. Por que não nos posicionamos na palavra? Por que não nos posicionamos em Deus? Por que não oramos mais? Por que não lemos a palavra se temos disponível? Até em nossos tablets, em nossos smartphones, temos a palavra. O problema não é a falta de pão, é a falta de fome. Porque estamos embriagados com tantas coisas desta vida. Estamos entretidos em tantas coisas desta vida e nos esquecemos do principal. O salmista diz: tua palavra, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus, a tua fidelidade é de geração em geração. Escondo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Jovem, quer viver em santidade? Esconda a palavra no teu coração. Homem, quer viver em santidade? Esconda a palavra no teu coração. Quer ter uma vida bem-sucedida? Esconda a palavra no teu coração. Quer ter uma vida de paz? Esconda a palavra no teu coração. Eu creio que Jesus está para voltar. Sabe qual a igreja que Ele vem buscar? Não é a Assembleia de Deus, não é a Iana, não é a Videira, não é a Batista, não é a Presbiteriana. Ele vem buscar uma igreja gloriosa. Homens e mulheres que levaram a sério o Evangelho. Homens e mulheres imperfeitos, mas que buscaram todos os dias serem saciados por esta palavra, se alimentaram desta palavra, fizeram desta palavra o seu maior tesouro, a sua maior busca. Homens e mulheres que encontraram a paz, perfeita paz, que o profeta Isaías diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quer ter uma fé renovada? Leia a Bíblia. Quer ter uma mente renovada? Leia a Bíblia. Quer ter uma vida edificada sobre a rocha? Leia a Bíblia. Busque a paz naquele que pode te dar a paz. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos e fale com Ele.
Talvez você está angustiado, talvez você está triste, talvez um vazio tenha tomado conta da sua alma. Fala com Deus agora. Diga: Senhor, preenche o meu coração, preenche a minha alma, preenche a minha alma. Oh meu Deus, oh amado Espírito, aleluia, aleluia, aleluia. Fale com Ele, querido, fale com Ele, fale com Ele. Diga: Pai, toma o meu coração, toma a minha alma. Talvez você chegou aqui tão cansado, tão aflito, tão angustiado, com vazio muito grande na sua alma. Peça a Ele agora. Há um rio neste lugar, a vida neste lugar, a presença neste lugar, a vida de Deus neste lugar. Aleluia, aleluia. Peça a Ele agora, diga: Espírito Santo, toma a minha vida, toma a minha vida, toma a minha vida. Oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia, oh meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Adoramos o Teu nome.